Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. Esse livro aqui. Nós estamos na segunda parte, nós estamos entrando aqui no Arquivo de Riqueza número 12. E o Arquivo de Riqueza número 11, ele trouxe basicamente que a gente deve trabalhar pelos resultados e não pelo tempo que a gente dá, ou seja, a gente deve ter um negócio próprio ou então trabalhar pelo resultado do nosso trabalho, trabalhar para um terceiro, mas por comissão ou alguma coisa desse tipo, e não trabalhar como assalariado. Ele disse que isso é muito bom para garantir a nossa sobrevivência, porém isso nos impede de enriquecer. E por quê? Porque ali no nosso modelo de dinheiro nós temos aquela crença limitante, aquela crença negativa que faz com que a gente tenha medo de se arriscar. Ele diz que quem tem a mente rica, a mente milionária, é aquele que sabe que os riscos, eles equivalem aos ganhos. Então, se eu trabalho pelo resultado, hoje eu posso ter um resultado super bom, posso ganhar um bom salário e no mês seguinte pode até ser que não, mas eu conto com isso e eu aceito isso, eu desafio, eu enfrento esse risco. E já quem tem a mente pobre prefere ter um teto ali, ainda que seja suficiente apenas para a sobrevivência. E ele terminou então com o vídeo anterior, quando ele trouxe aqui para a gente o conselho que o pai dele deu a ele. O pai dele disse assim: você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem, ou então trabalhe por conta própria. E aí ele disse: isso é que é conselho sábio. E se ele passou da falta de escassez para milionário em 2 anos e meio, é porque ele seguiu esse conselho, não é? Seguiu um pouquinho depois de ter passado um pouquinho de perrengue, né, que nós vimos que quando ele começou a alavancar a vida financeira dele e todos os outros setores, ele se encontrava ali na suíte do andar de baixo da casa dos pais dele, que é como ele chamava o porão, onde ele estava morando. Então, ele passou as ações da mente milionária para a gente no vídeo anterior, e agora a gente começa então com que foram do Arquivo de Riqueza número 11, agora a gente começa o Arquivo de Riqueza número 12, que é assim, começa dessa forma: as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas, e as pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Ou seja, as pessoas de mentalidade pobre se restringem, e a pessoa rica, ela arrisca, eu posso ter as duas coisas, eu acredito que é isso. Vamos lá ver se é. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas perspectivas de cada uma. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, e essa palavra está entre aspas, afinal, isso faz parte da vida. Eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. E essa expressão também está entre aspas. Ou seja, isso aqui com certeza é muito certo, eu já disse isso, nunca se tem o bastante. Ou não, desculpa, não essa, não se pode ter tudo. E parece que a gente diz isso mesmo para estar se consolando, não é? E aqui ele deixando claro, é porque a mentalidade ainda é pobre, porque a mentalidade, ela cultiva conceitos baseados na escassez e se deixa guiar por esses lemas. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com sua família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. Todo mundo quer as duas coisas, não é?
Mas aí, enquanto a nossa mente está ali fazendo a gente se auto-sabotar, a gente diz, ah, mas como? Não dá para ter tudo, não se pode ter tudo, vou me contentar só com esse. Ah, você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ah não, tá, não é dessa vez que eu vou enriquecer, vou fazer o que eu gosto então, continuar pobre. É desse jeito que a gente se auto-sabota, ele mostrando aqui. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa a outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundâncias. Ele trazendo aqui uma coisa que eu gosto muito, que é, eu ouvi a professora Luciana dizendo, a vida é pedagógica e ela responde. Então, se a gente pergunta, ela responde. Então, olha aqui, quando a gente tiver aí que escolher, vamos fazer como os ricos, pessoa de mentalidade rica. E aí, como é que a gente faz para pensar dessa forma? E ele dá a dica aqui, pergunta. Como posso ter as duas coisas? Como eu posso ter as duas coisas? Como eu posso ter as duas coisas? Eu não quero escolher, não escolho escolher, eu quero tudo. É possível, ele está mostrando que é. Então, como eu posso ter as duas coisas? Mostra. E a vida mostra. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa, a Peak Potentials, devia pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi que a estimativa dos próprios custos dele era assunto dele e não meu. E se ele havia tido mais gastos do que o previsto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço especificamente, fiz questão absoluta de manter tudo o que tinha sido acertado entre nós. Nos meus tempos de vacas magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria ao sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E, mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio de que só haveria um vencedor. No entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberto a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o meu fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos e foi o que eu consegui. Então, ele aqui deixando claro que isso não é só para pro dinheiro, como que é as duas coisas. A gente pode também entrar numa briga que poderia ele estar perdendo o fornecedor e fazendo ele ficar super insatisfeito, e eu acredito que não tem nada pior do que a gente brigar com alguém e criar aquela energia negativa que ele começa a nos enviar, do que a gente, então, nesse caso, perfeito, lindo isso aqui, consegui as duas coisas, conseguiu que o cara ficou feliz com o que eles resolveram, sem pagar um centavo a mais, e ainda continuou sendo fornecedor dele. Veja outro exemplo, houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários me disseram que se eu quisesse uma casa de 3 quartos com um escritório nessa região, teria que desembolsar mais de $1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos de $1 milhão. A maioria das pessoas reduziria a expectativa delas ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela.
Depois, recebi um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa no lugar que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria haviam reduzido o preço em US$ 200.000, ou seja, menos de 1 milhão. Mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. E olha que interessante ele trazer essa palavra, a intenção. Ele não foi lá, não ficou ligando para o dono da casa, reduz para mim, eu só tenho 800 mil, eu não tenho 1 milhão. Não, ele jogou a intenção. Como é que eu posso ter as duas coisas? A pergunta, eu acredito que faz essa mágica. A gente pergunta e a vida, nossa, como é que ele pode ter as duas coisas? O universo vai lá então e mexe os pauzinhos e organiza. É assim? Essa pessoa ela queria mesmo pôr por 800 mil, aí ela resolveu colocar a casa no mercado por 1 milhão, mas como não está conseguindo, ela vai tirar esses 200 mil que não vai fazer nenhuma falta para ela. Então, pronto, é o universo que organiza quando a gente trabalha com a pergunta. Como intencionalmente. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse e que ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento, depois, se sobrar tempo, curta a vida. Olha então, que interessante, quando ele falava para os pais dele que ele ia ganhar a vida, ia ficar rico fazendo aquilo que ele gostava de fazer, ou seja, ele teria as duas coisas, os pais diziam, querido, acho que você não entendeu direito o script, você está no filme errado. Mas ele mostrou então que é possível. Ele faz o que ele mais gosta e ele é milionário. Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo, se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil, às vezes eu era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar o aluguel. Mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus 2 objetivos. Jamais permaneci muito tempo num emprego ou negócio que não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo de que gostava. Agora, sei que isso é possível. Continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Olha que interessante. Então, como ele ousou desafiar, ele está deixando um rastro de luz. É o que o autor do livro A Ciência de Ficar Rico diz também. O melhor que a gente pode fazer por quem ainda tem a mentalidade pobre é enriquecer a gente mesmo, assim como ele fez. Ele está mostrando como. E aí, ele diz que quando a gente enriquece dessa forma, com criatividade, não como que fala, quando você na competição, aí então, ainda que o outro não fique rico, não fique milionário, ele vai pelo menos se melhorar, porque a gente vai estar, como que fala, a gente vai estar dando a ele o desejo de fazer, mostrando a ele que é possível, e a gente vai estar fazendo com que ele se inspire na gente. E ele também vai sair, pelo menos se ele não conseguir ficar rico, ele vai sair ali daquela estagnação, ele vai crescer um pouco. É isso que ele garante e eu acredito que é isso que o T.Harv Eker está mostrando para a gente aqui também, né? Porque ele teve, além dele conseguir aquilo as duas coisas, ficar rico fazendo o que ele mais gosta de fazer, trabalhando naquilo que dá prazer a ele ainda tem o privilégio de ensinar outras pessoas, de inspirar outras pessoas. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. Mas ele já deixou claro que pode ser para todas as outras áreas. Por exemplo, digamos ali no nosso relacionamento, por exemplo, eu quero quero me dar bem com meu marido ou com a minha mulher, mas quero também ter sucesso profissional, quero também poder estar tendo a minha
a minha vida pessoal ali, tendo o meu próprio trabalho e conseguindo organizar tudo. Eu quero as duas coisas, eu quero tá bem ali como no meu lar e também na minha empresa e também no meu trabalho. E ele já mostrou aqui que é possível ter as duas coisas, mas agora ele diz que esse pensamento de que a gente pode ter as duas coisas é mais importante ainda no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Ah, sim. Claro aqui, né? Quando a gente acredita que não pode ter as duas coisas nos demais aspectos da vida, então a gente coloca o dinheiro numa posição não tão importante. Ah, não, se eu estou bem em casa, se eu estou bem na minha profissão, o dinheiro não é o mais importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Volto a perguntar, o que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. E que exemplo legal. Então, se na vida é tudo holístico, se nós somos seres infinitos divinos, assim, inspirados e animados pela centelha divina em nós, por que Deus iria escolher então estar ali se limitando? Por que não poder ter sempre as duas coisas? O que é mais importante, a perna ou o braço? Óbvio que ambos, óbvio que os dois. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar, entre aspas, pela vida, em vez de se arrastar, entre aspas, por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as necessidades básicas delas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. Olha, se não fosse por nada além disso que ele disse, que pelo menos a gente não precisasse ficar arrancando os cabelos por falta de dinheiro, por não saber como é que vai pagar o aluguel, não é? Mas mais do que isso, faz a gente poder ter possibilidade de ajudar o outro que ainda está ali na mentalidade pobre e só tem ali para as necessidades básicas, ou às vezes nem para as necessidades básicas, além de, claro, fazer com que a gente nos dê condições de desfrutar o que há de melhor da vida. E se é Deus experienciando através da gente, por que é que ele ia se restringir e não querer o melhor? Eu, no lugar dele, não faria isso. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. E aí a gente tem aquela frase bem conhecida, né? Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, não é? Então, repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes, ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. E aí ele dizendo, hein, gente? E ele fala com conhecimento de causa. Ele matou a cobra e está mostrando o pau. Ele foi ali, aprendeu na teoria que ele está passando aqui para a gente, colocou na prática e se transformou. De quebrado, de morando no porão dos pais dele, para milionário e inspirador de outras pessoas e transformador da vida de muitas outras pessoas para melhor em 2 anos e meio. Uma pessoa que é rica em todos os sentidos dessa palavra entende que as duas coisas são indispensáveis. Então, olha aí, olha uma dica. Se a gente está pensando, não, eu sou uma pessoa boazinha, eu ajudo os outros, tá certo, eu não tenho dinheiro excedente, só tenho aquilo ali, o básico mesmo. Então,
A gente não é rico em todos os sentidos dessa palavra, em todos os setores da nossa vida, porque quando a gente alcança isso, quando a gente entende que as duas coisas, a riqueza financeira e a riqueza de todos os outros setores, são indispensáveis para a gente viver essa vida de acordo com aquilo que Deus está sonhando para a gente. Da mesma forma como precisamos de 2 braços e 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo? É isso mesmo, é para cá que vem isso. Você pode comer o bolo e ter o bolo? Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. Bom, então aqui Cada princípio ele traz coisas assim que são tão verdadeiras, mas que está tão assim ali e que a gente às vezes nunca parou realmente para analisar e para pensar, não é? Muito interessante a forma como ele nos explica, como ele nos pega na mão e leva a gente para tá seguindo o caminho que ele seguiu, que ele está deixando esse rastro de luz, pega na mão para mostrar para a gente que se ele conseguiu, a gente também consegue. E mostrando que querer, que almejar isso não é nada de ruim. É exatamente isso que Deus espera da gente, não o contrário, como por exemplo, eu aprendi. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando de fazer. Estejam colocando em prática já. Se está acontecendo alguma coisa aí ao longo dessas primeiras partes que você já viu aí do livro, se já aconteceu alguma mudança na sua vida, se quiser compartilhar, quiser me mandar uma mensagem, se quiser também curtir esse vídeo e quiser me deixar, como que é? Quando você compartilha com alguém que você acredita que também vai se beneficiar com o que ele está trazendo aqui, por favor, faça. Se você quiser também, entra lá no meu canal, tem outros livros lá e se você quiser, se inscreve. Muitíssimo obrigada, eu espero te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau!